Você já se perguntou se o amor tem prazo de validade? Se a sociedade pode ditar quando um coração deve se fechar para a paixão, especialmente depois de uma certa idade? Em uma casa senhorial rodeada de lavandas, uma mulher viveu 17 anos com o coração selado. Seu nome é Evelina Marchmont, e sua vida transcorria entre o dever, o silêncio e as flores que ela mesma cultivava para acalmar a alma. Mas quando uma carta do passado irrompe em sua rotina, tudo muda. O homem que partiu sem se despedir voltou, e com ele regressam as perguntas sem resposta, as feridas não cicatrizadas, e um amor que jamais morreu. Pode o coração perdoar o imperdoável? Pode uma dama voltar a amar quando já ninguém espera que o faça? Conte-me de que país você está ouvindo esta história e diga-me, você gosta de romances que desafiam o tempo e o destino? Bath, Inglaterra, ano de 1854. O aroma das lavandas recém-florescidas envolvia os caminhos de cascalho como um suspiro persistente. Lady Evelina Marchmont inclinava-se sobre uma fileira de arbustos roxos, com as mangas de seu vestido de musselina delicadamente recolhidas para não manchar os punhos de renda. A manhã era fresca, mas o sol filtrado entre as nuvens tingia de ouro pálido as folhas verdes, e o murmúrio do vento parecia entoar um canto antigo que só ela compreendia. Seu jardineiro aguardava a uma distância prudente, sabendo que aquela hora não devia ser interrompida. Era o momento sagrado da senhora. Evelina cortava com precisão os caules mais altos e os depositava um a um na cesta de vime que pendia de seu braço. Seu rosto, protegido do sol por um chapéu de palha com fita cor de lavanda, conservava uma beleza serena, embora os anos tivessem traçado com suavidade linhas em suas têmporas e nas comissuras de seus lábios. Em seus anos, era a imagem de uma digna dama rural inglesa, reservada, elegante, sem mácula nem escândalo, e para muitos, sem mistérios. Mas ninguém imaginava quanta vida se escondia por trás daquela compostura. Um pisco de peito ruivo cruzou o jardim e pousou na cerca de ferro forjado, justo quando a donzela da casa, a jovem Margaret, se aproximou com passo contido. "Minha lady, chegou correspondência oficial", anunciou em voz baixa, estendendo-lhe um envelope selado com o emblema do Ministério da Defesa. Evelina o pegou com mãos firmes, embora o coração lhe batesse no peito com uma violência que não reconhecia há anos. Seu olhar desceu ao nome escrito com caligrafia uniforme e severa. Não precisava abri-la para saber do que se tratava. O envelope tinha o peso de um passado que se recusava a ser enterrado. Retirou-se para a glorieta de pedra, onde a luz se filtrava entre as trepadeiras, e ali rompeu o selo com uma lentidão quase reverente. Leu apenas as primeiras linhas. "Informamos que o coronel Silas Harrington foi..." Não leu mais. O papel tremeu entre seus dedos, e sem pensar, o aproximou da chama da pequena lamparina a óleo que sempre levava consigo para ler na penumbra do entardecer. A chama crepitou e o pergaminho se consumiu rapidamente. Só quando as cinzas flutuaram no ar tépido, Evelina se permitiu exalar. Seu rosto permanecia sereno, mas seus olhos estavam vazios, como se acabassem de perder algo que nunca chegou a ser seu. Levantou-se com lentidão e regressou ao caminho de lavandas, mas já não cortou mais nenhuma flor. Suas mãos, firmes até há um instante, tremiam como folhas sob a brisa. 17 anos haviam passado desde a última vez que ouviu esse nome. Silas Harrington. A última vez que o viu foi em uma tarde cinzenta de março, quando ele partiu rumo ao continente com seu uniforme impecável e a promessa muda de um regresso que nunca se cumpriu. Não houve despedidas nem explicações, apenas o silêncio. Ela, que havia esperado uma carta, um sinal, uma palavra, acabou por aprender a calar. Tornou-se a senhora Marchmont, dama de caridade, guardiã do jardim, leitora de Dickens e anfitriã de chás corretos, uma mulher de reputação intocável, uma figura de discreto respeito entre as famílias de Bath. E, no entanto, sob cada passo silencioso nos salões, sob cada xícara de chá compartilhada com sorrisos vazios, sua alma continuava esperando em vão. A sociedade a olhava como um relicário, algo belo que devia permanecer fechado. Uma mulher nobre, sim, mas já passada para o amor. Evelina parou junto a um roseiral murcho.
Levantou o olhar para o céu, onde as nuvens se moviam com preguiça, e um pensamento a atravessou com a clareza de um trovão. Ele estava vivo. Não sabia se a notícia devia consolá-la ou dilacerá-la. O único certo era que os ecos de um passado sepultado começavam a ressoar novamente entre as paredes de seu coração. E desta vez não bastaria calar. Virou-se sem dizer palavra e entrou na casa. O jardim ficou para trás, embalado pelo vento, carregado de lavandas e de memórias. O céu sobre Bath amanhecia coberto por um véu acinzentado, tão tênue quanto a névoa que se enroscava entre os telhados de telha e os postes de ferro fundido. Era um daqueles dias em que o tempo parecia suspenso e os sons do mundo chegavam suavizados, como se filtrassem através da lembrança. A carruagem avançava lentamente pela rua empedrada, cujas pedras úmidas brilhavam sob a garoa fina. Em seu interior, sentado com as costas retas e o olhar fixo na janela embaçada, viajava o coronel Silas Harrington. Usava um casaco escuro de lã grossa, fechado até o pescoço com um broche de metal preto. O tecido, ainda úmido pela travessia desde Londres, conservava o cheiro da chuva misturado com o do couro velho e do tabaco. Sob a aba de seu chapéu de feltro, seus olhos verdes, de um tom profundo e fatigado, percorriam a cidade que havia deixado para trás há quase 2 décadas. Seu regresso não era uma celebração nem uma esperança. Era uma trégua. Havia solicitado hospedagem em uma pensão discreta, afastada do burburinho do centro. O nome do lugar, The Tanglewood House, mal se lia na placa de bronze escurecida pelo tempo. O edifício de fachada simples e reboco decaído oferecia pouco mais que uma cama limpa, uma janela para o jardim traseiro e o silêncio que tanto precisava. A dona do lugar, uma mulher viúva de sotaque severo, mas trato correto, o recebeu sem muitas perguntas. Ao vê-lo mancar ligeiramente ao descer da carruagem, ofereceu-lhe um quarto no térreo. Ele aceitou sem queixar-se, como se aquele gesto o situasse de imediato em seu novo lugar no mundo, não como o oficial em uniforme, mas como o homem ferido que havia regressado com as mãos vazias. Ao chegar ao seu quarto, deixou a mala sobre a cadeira e se aproximou da janela. O vidro estava embaçado, mas além do jardim desordenado, pôde distinguir a linha distante de um arvoredo. Respirou fundo. O ar tinha outro peso em Bath. Não era o mesmo do fronte da Crimeia, nem do Hospital Militar de Andover, nem mesmo o das casas de Londres com suas chaminés perpétuas. Ali, o ar cheirava a lavanda, a musgo e a algo mais. Algo que ele ainda não havia querido nomear. Aquela tarde, sem avisar a ninguém, Silas decidiu sair para caminhar. Precisava medir seus passos contra as pedras antigas, reconhecer os cantos que havia amado e ver com seus próprios olhos quanto dele ainda existia entre aquelas ruas. Vestiu-se com sobriedade, casaca escura, bengala de nogueira que não utilizava por vaidade, mas por necessidade, e um cachecol cinza que envolvia seu pescoço com discreta elegância. Saiu sem pressa, evitando o centro e guiando-se pela memória. Foi no mercado de Walcott, enquanto os feirantes começavam a estender suas mantas de lã e as vendedoras arrumavam frutas em grandes cestos, que ocorreu o encontro. Evelina. Ela não o viu de imediato. Caminhava entre as bancas com sua habitual compostura, vestida com um casaco cor de malva que realçava a palidez nobre de sua pele. Usava um chapéu de aba larga decorado com uma fita do mesmo tom e segurava em uma mão uma pequena bolsa de tecido onde recolhia limões e ramos de alecrim. Silas parou de repente. O burburinho do mercado pareceu desvanecer-se. Por um instante tudo foi quietude. Sua respiração parou como se o tempo lhe negasse o direito de olhá-la sem ser castigado. Ela girou. Seus olhos se encontraram. Não houve palavras. O rosto de Evelina não se contraiu nem 1 milímetro. Apenas seus lábios se tensionaram com uma delicadeza imperceptível. Sustentava o olhar de Silas, como quem contempla uma sombra que não se esperava ver em plena luz do dia. Seu coração, no entanto, batia com força sob o espartilho. Coronel Harrington, cumprimentou com a voz tão baixa que quase se perdeu entre o murmúrio do mercado. Ele se inclinou levemente, tocando a aba de seu chapéu com 2 dedos. Lady Marchmont. Não houve sorriso, tampouco reproche. O silêncio entre ambos foi mais eloquente que qualquer palavra.
Ela baixou o olhar com sutileza e se virou, continuando seu andar com a mesma graça com que havia chegado, mas seus passos eram mais rápidos agora, e suas mãos tremiam ligeiramente ao voltar a guardar as ervas em sua bolsa. Silas permaneceu imóvel. Sabia que não devia segui-la. Sabia que naquela cidade o passado não se tocava. Observava-se de longe, como se observa uma ferida mal cicatrizada. Os murmúrios não tardaram a surgir. O açougueiro, que havia servido na mesma divisão que Silas anos atrás, o reconheceu e o comentou com o vendedor de pão. As notícias percorreram os círculos sociais mais rápido que a chuva de março. O coronel Harrington havia regressado sozinho, sem fortuna nem honras públicas, e o haviam visto no mercado trocando olhares com Lady Marchmont, a mesma dama que nunca se casou. A sociedade de Bath, envolta em suas cortinas de renda e sua moral de salão, começou a agitar seus leques invisíveis. Silas, por sua vez, regressou à pensão ao cair da tarde. Parou na entrada, observando o caminho de cascalho, os roseirais sem podar, e uma campainha que pendia da moldura da porta. O som agudo que emitiu ao mover-se com o vento lhe recordou algo. Um eco distante, um som do passado que alguma vez ouviu em outro jardim junto a outra mulher. Ao subir os degraus, sentiu o peso de sua perna ferida e de todos os anos que se haviam ido sem trégua. Mas o peso que mais o oprimia era outro. Não o do corpo, mas o da alma, o das palavras que não disse, as cartas que não chegaram, os adeus que nunca pronunciou. Aquela noite, ao acender a lamparina a óleo, buscou em sua maleta um objeto que levava consigo desde o fronte. Era uma flor seca amassada entre as páginas de um livro, uma lavanda de 17 anos. Colocou-a sobre a mesinha de cabeceira junto à vela acesa. Ficou olhando-a por longo tempo sem piscar. Porque embora tivesse regressado a Bath para curar, o certo era que em seu interior não buscava repouso, mas redenção. E enquanto os relógios marcavam a meia-noite nas torres da cidade, em algum lugar próximo, uma mulher também permanecia desperta, com os olhos abertos na penumbra, sentindo no peito o tremor do passado que volta. A propriedade Marchmont, nos arredores de Bath, erguia-se sobre uma pequena elevação, envolta por jardins, caminhos de cascalho branco e árvores nuas que esperavam com dignidade o regresso da primavera. Naquele meio-dia, o céu permanecia coberto por nuvens leitosas que filtravam a luz em tons suaves, como se o dia inteiro se recusasse ao dramatismo de um encontro que há anos aguardava. Silas Harrington caminhava com passo firme, embora dissimulado pela discreta pressão de sua bengala. Não havia anunciado sua visita. Sua carta, uma nota breve e cuidadosamente redigida, apenas dizia: "Minha lady, creio que isto lhe pertence. Permita-me devolvê-lo em pessoa. S.H." Levava debaixo do braço um exemplar de capa escura com bordas douradas desbotadas pelo tempo. Meditações poéticas de Lamartine. Um livro que ela lhe havia emprestado anos atrás, quando ele ainda era um jovem de olhar limpo e futuro brilhante, e ela uma dama de espírito ávido por aquilo que o mundo calava. O mordomo o recebeu com uma reverência medida. Evelina havia dado instruções para que o levassem diretamente ao jardim de inverno, sem oferecer-lhe o salão principal, nem servir-lhe chá. Aquela não era uma visita de cortesia, nem um reencontro cerimonial. Era outra coisa, algo mais perigoso. O coronel cruzou o jardim com o chapéu na mão e o casaco aberto, deixando ver a casaca bem passada, a camisa branca com colarinho engomado e o lenço cinza amarrado sem pretensão. Entrou no jardim de inverno, empurrando com suavidade a porta de vidro. Um leve som de dobradiça marcou sua presença. Evelina estava de costas, cortando com uma tesoura de jardinagem um ramo de era que havia começado a secar. Vestia um vestido simples de algodão cor de cinza azulado com um avental de linho branco amarrado delicadamente à cintura. Seu coque baixo deixava escapar algumas mechas castanhas que se haviam soltado com o movimento. "Minha lady", murmurou Silas com um respeito que não dissimulava atenção. Ela se virou com lentidão, sem sobressalto. Apenas seus olhos, ligeiramente mais escuros do que de costume, revelavam a perturbação que sua visita lhe causava. "Coronel Harrington, trouxe isto", disse ele estendendo-lhe o livro com uma mão firme. "Nunca o devolvi." Ela pegou o volume sem pressa. Segurou-o entre as palmas como quem toca um objeto que foi parte de outra vida.
Abriu a capa onde sua letra miúda ainda podia ser lida. Para quem busca respostas no invisível, Evelina. Pensei que o teria perdido, disse com tom neutro. Nunca me desfiz dele, respondeu Silas com voz grave. Um silêncio se instalou entre ambos. Não era incômodo, mas denso, cheio de significados não pronunciados. Através dos vidros embaçados do jardim de inverno, viam-se os canteiros cobertos por folhas secas. O cheiro de terra úmida, de flores murchas, de musgo e madeira envolvia cada canto do lugar. Não deveria ter vindo, disse Evelina finalmente, sem olhá-lo diretamente. Isso só confunde o que eu havia aprendido a aceitar. Silas se aproximou um passo, deixando a bengala apoiada contra uma mesa baixa de trabalho, onde descansavam uns vasos vazios. Eu não vim para confundi-la, mas para enfrentar o que deixei sem fechar. Ela o olhou então e seus olhos tinham o brilho cortante de quem sangrou em silêncio. E o senhor acredita que basta apresentar-se aqui depois de tantos anos com um livro na mão e palavras medidas? Acha que o tempo não pesa? Ele não respondeu de imediato. Aproximou-se de uma mesa lateral onde um pequeno vaso de cerâmica continha flores secas, algumas delas desfeitas pela poeira. Entre elas, sem que ele soubesse por quê, reconheceu uma idêntica à que havia conservado todos esses anos. Não acho que basta. Mas tampouco posso continuar carregando isto sem falar com a senhora. Evelina deixou o livro sobre o banco e o confrontou sem disfarce. Então fale, coronel. Diga o que tem a dizer. Silas sustentou seu olhar. Em seus olhos havia uma mistura de culpa, raiva e algo mais profundo, mais difícil de nomear. Não foi minha intenção desaparecer. O que ocorreu antes de partir foi mais complicado do que imagina. Fui chamado para uma missão confidencial, e quando quis escrever-lhe, minha correspondência foi interceptada. Alguém o impediu. Ela estreitou os olhos. Alguém? Um oficial do alto comando. Alguém que acreditava proteger seu nome, sua reputação e também o seu próprio. Evelina ergueu o queixo com dignidade. E o senhor não pôde buscar outro meio? Não pôde tentar enviar uma mensagem, um sinal, algo? Silas engoliu em seco. Eu tentei, mas quando voltei me disseram que a senhora havia partido para a França com sua tia enferma. Depois já não soube como regressar sem parecer um intruso em sua vida. Ela baixou o olhar como se aquelas palavras quebrassem a barreira de contenção que tanto lhe havia custado erguer. 17 anos. Não pode pretender que tudo continue intacto esperando. Eu fiz minha vida de outra forma, sim, mas a fiz. Ele assentiu com respeito. Não espero nada. Só quis olhar seus olhos e dizer-lhe que não foi abandono. Foi traição, mas não a minha. Evelina se afastou dele e caminhou para uma das prateleiras do fundo. Buscou algo entre os frascos de vidro e, ao regressar, em sua mão levava uma pequena caixa de madeira do tamanho de um porta-joias. Abriu-a com cuidado, sem olhá-lo, e extraiu uma flor seca, delicada, de cor lavanda pálida. Sabe o que é isto? Perguntou, elevando a flor entre os dedos. Silas conteve o fôlego. Sim, a cortei deste mesmo jardim na noite anterior à sua partida. A deixei no livro que agora me devolve. Supus que a teria perdido ou que jamais significou algo para o senhor. Silas meteu a mão no bolso interno de sua casaca, tirou um lenço de linho cuidadosamente dobrado. Dentro dele, outra flor idêntica, murcha, mas ainda reconhecível. Nunca a perdi. Só me custou olhá-la sem me sentir um covarde. Ambos ficaram em silêncio, cada um com sua flor na mão, como se aqueles dois pequenos fragmentos murchos fossem as últimas provas de algo que, embora velho, ainda ardia em alguma parte. Evelina falou pela última vez com a voz apenas um sussurro. Não sei se posso perdoá-lo, Silas. Não sei se quero fazê-lo. Não vim para pedir perdão, disse ele com suavidade. Vim para devolver-lhe o que era seu e para recuperar o pouco que ainda possa me restar de mim. Então, como se o próprio tempo respeitasse aquela confissão, uma rajada de vento sacudiu os vidros do jardim de inverno, fazendo soar suavemente a campainha do jardim. Evelina estremeceu como se naquele som reconhecesse o eco de uma tarde que não foi, de um amor que ficou suspenso entre a lavanda e o reproche. Nos dias cinzentos de Beth, quando a chuva não cai, mas o céu permanece encoberto, as lembranças tendem a se infiltrar pelas frestas da alma com uma facilidade inquietante. Janelas embaçadas, os relógios que parecem mover-se com lentidão e o ranger distante dos galhos
fazem com que o passado regresse, não como um visitante, mas como um hóspede persistente. Para Silas Harrington, aquela manhã era precisamente isso. Uma manhã povoada de presenças que não podia nomear. Sentado na beira da cama de seu quarto na pensão, segurava nas mãos um envelope amarelado e sem selo. O papel estava dobrado, mas intacto. A letra inconfundivelmente sua. A tinta um pouco desbotada pelo tempo. Não precisava lê-la para saber o que dizia. A havia escrito há tantos anos que não se lembrava com precisão dos detalhes, mas sim do tremor com que sua mão a havia traçado. Era uma carta destinada a Evelina, uma carta que nunca chegou. Havia permanecido oculta em um compartimento de sua maleta militar, junto com outros objetos pessoais. Uma medalha sem brilho, uma mecha de cabelo de sua mãe, uma fotografia de seu irmão mais novo, e ali no fundo, essa carta. Às vezes, durante a guerra, a tocava com os dedos como um ritual silencioso para não esquecer quem era, mas com o tempo deixou de abri-la. Era mais fácil fingir que já não importava. No entanto, desde seu encontro com Evelina no jardim de inverno, a carta parecia ter outro peso, como se insistisse em ser lida, em ser entregue, em ser liberada. Silas não sabia se teria a coragem de dá-la, nem sequer sabia se tinha direito de fazê-lo. Enquanto isso, na casa Marchmont, Evelina dava instruções à governanta para que preparasse o quarto da ala leste. Há uma semana, aguardava a chegada de sua sobrinha Annie, filha de seu primo Edward, morto em circunstâncias pouco claras nas colônias do norte da África. A menina, de apenas 9 anos, havia ficado sem mãe há algum tempo e nenhum outro parente direto havia manifestado interesse em acolhê-la. Evelina não hesitou, não por caridade nem por costume, mas porque no mais profundo de seu ser intuiu que algo naquela pequena vida podia devolver-lhe um fragmento do que havia perdido. A carruagem que trazia Annie chegou numa quinta-feira à tarde. O cocheiro a ajudou a descer com cuidado. Era uma menina magra, de olhos grandes e cabelos cacheados de um castanho mais claro que o de sua tia. Vestia com sobriedade, mas seu casaco mostrava sinais de ter sido usado por outras mãos. Evelina a recebeu com um sorriso que não foi grande, mas sincero. Bem-vinda, Annie. A menina assentiu com timidez, sem soltar sua pequena mala de couro. Entraram juntas na casa e no silêncio que as envolvia, intuía-se um pacto sem palavras, o de duas almas que ainda não sabiam o quanto se precisavam. Os dias seguintes transcorreram com um novo ritmo. Evelina ajustou suas rotinas para incluir Annie em seus passeios pelo jardim, em suas leituras vespertinas, até mesmo em suas tarefas menores. A casa, embora continuasse em calma, tinha agora um murmúrio de passos leves, de risadas contidas, de perguntas inesperadas. Foi durante um desses passeios que Evelina e Annie coincidiram com Silas. O coronel, caminhando com sua bengala e uma pasta debaixo do braço, parou ao vê-la sair do portão lateral do jardim. Que agradável surpresa, disse com voz grave, inclinando a cabeça com cortesia. Annie olhou para o homem com olhos curiosos. Evelina, como sempre, manteve a compostura, embora por dentro o peito lhe palpitasse com força. Coronel Harrington, apresento-lhe minha sobrinha Annie. A menina fez uma pequena reverência imitando sua tia. Silas lhe devolveu o gesto com um sorriso suave. Uma honra, senhorita. Durante alguns minutos conversaram sob os carvalhos ainda nus. Silas perguntou pelos estudos da menina, por seus gostos, pela mudança de cidade. Annie, embora reservada, respondeu com graça. Algo na presença daquele homem a intrigava, como se já o conhecesse de antes, dos contos que sua tia não contava, mas que flutuavam na casa como um perfume antigo. Quando Evelina e Annie se despediram, Silas ficou sozinho observando o caminho por onde se afastavam, e foi então quando compreendeu, com uma clareza que lhe doeu mais que qualquer ferida física, o quanto Evelina havia mudado. Não só em seus gestos ou em suas palavras, havia nela uma fortaleza distinta, uma ternura madura que não existia 17 anos atrás. Já não era a jovem que lhe oferecia flores secas e versos franceses, mas uma mulher que havia aprendido a viver com cicatrizes que ninguém via, uma mulher que sabia cuidar. Aquela noite Annie perguntou com a naturalidade das crianças. Esse senhor era seu amigo, tia? Evelina fechou o livro que lia e a olhou com ternura. Foi há muito tempo.
Anne refletiu em silêncio e depois perguntou com voz baixa: "O senhor o amou?" A pergunta a surpreendeu, não pela franqueza, mas pela profundidade. "Sim", respondeu depois de uma pausa. "Eu o amei e talvez em algum canto da alma ainda o amo." Anne não insistiu. Aconchegou-se junto a ela no sofá e adormeceu pouco depois, deixando sua tia com os pensamentos flutuando como sombras na penumbra. No dia seguinte, Evelina recebeu uma nota. Era de Silas, um convite breve, cortês, para visitá-lo na pensão. Dizia que desejava entregar-lhe algo que pertencia ao passado. Ela não respondeu de imediato. Deixou a nota sobre sua escrivaninha junto à caixa de madeira, onde guardava papéis antigos, fitas de seda e cartas de outras épocas. Durante horas evitou olhá-la, mas algo naquelas palavras a inquietava. Aquela mesma tarde, Anne saiu para brincar no jardim com a governanta. Silas, que se encontrava de passagem pelos arredores, as encontrou perto do portão. A menina, ao vê-lo, correu para ele com a confiança nascida da intuição infantil. "Sr. Harrington, posso fazer-lhe uma pergunta?" "Claro." Ela parou em frente a ele, olhando-o com seriedade. "Alguma vez foi amado por alguém?" Silas a observou com uma mistura de assombro e ternura. Nunca pensou que uma menina pudesse fazer-lhe uma pergunta tão exata, tão pungente. "Sim", respondeu sem hesitar. "Fui amado por alguém, mas a perdi." Anne franziu o senho, como se tentasse compreender o peso daquelas palavras. Depois assentiu lentamente e voltou ao seu jogo, deixando Silas com a alma aberta e a carta ainda sem entregar no bolso interno de sua casaca. Aquela noite, enquanto a chuva batia suavemente nos vidros, Silas acendeu a lamparina a óleo e tirou a carta mais uma vez. Colocou-a sobre a mesa e a contemplou longamente. Seus dedos roçaram o envelope com lentidão. O fogo tremeluzia, projetando sombras nas paredes, e naquele instante compreendeu que havia momentos em que as palavras deviam ser ditas, não para serem perdoadas, mas para liberar aquilo que por tanto tempo havia permanecido preso, como uma flor seca que, embora não floresça, continua conservando seu perfume. A sociedade de Bath, embora vestida com seda e perfumada com violetas, podia ser mais cruel que qualquer campo de batalha. As palavras sussurradas atrás de um leque, os olhares que evitavam encontrar-se, o silêncio repentino ao entrar em uma sala. Tudo isso fazia parte de um código invisível, temido por todas as damas e observado com fria precisão pelos cavalheiros mais astutos. E Lady Bexley conhecia esse jogo melhor do que ninguém. Era uma mulher de presença dominante, com penteados altos, rendas escuras e um sorriso afiado que nunca alcançava os olhos. Viúva de um comerciante enriquecido durante as guerras napoleônicas, havia conseguido ganhar um lugar nos círculos mais altos da cidade, graças à sua habilidade para manipular o rumor como se fosse uma forma de arte. Sua palavra não era lei, mas sim sentença. Em uma manhã particularmente úmida, durante um café da manhã nos jardins da Sra. Fairley, Lady Bexley lançou seu comentário com a leveza de quem crava uma agulha em uma toalha de renda. "Viram Lady Marchmont ultimamente? Ela parece diferente, mais distraída, e, ao que parece, recebeu a visita de um cavalheiro com passado duvidoso." O silêncio caiu como uma laje. As xícaras de porcelana pararam a meio caminho entre os pires e os lábios. Uma das damas piscou lentamente, como se tentasse processar a insinuação sem lhe conceder demasiado peso. "A que cavalheiro se refere?" perguntou sem se atrever a olhar para Lady Bexley nos olhos. "Há um que regressou da guerra sem glória, sem fortuna e com demasiadas cicatrizes", respondeu ela com falsa compaixão. "Que pena que algumas mulheres passados os 40 se deixem levar por emoções inapropriadas." Ninguém respondeu, mas as palavras haviam sido semeadas e, como toda boa semente de veneno, germinaram rápido. Evelina começou a sentir os efeitos quase de imediato. As visitas que costumavam chegar 1 ou 2 vezes por semana foram se espaçando. Algumas damas que antes compartilhavam com ela suas inquietações mais pessoais, agora respondiam suas cartas com formalidade, sem calor. Nas caminhadas pelo centro da cidade, mais de uma vez sentiu olhares persistentes, seguidos de gestos discretos ou comentários apenas sussurrados. Era como se uma bruma de suspeita a envolvesse, embora ninguém se atrevesse a confrontá-la diretamente.
O mais doloroso chegou no convite para o jantar na casa dos Dunstable, uma das famílias mais influentes da região. Evelina hesitou em comparecer, mas o fez movida por um impulso de dignidade, pela certeza de que não tinha nada a esconder nem a se envergonhar. Vestia um vestido de cetim cinza pérola com rendas antigas herdadas de sua mãe. Seu penteado era sóbrio, adornado apenas por uma penteadeira de madrepérola. Ao chegar, foi recebida com cortesia, mas sem a habitual calidez. Durante a noite, os comentários pareciam esquivá-la. As conversas se desenvolviam em torno dela, mas nunca com ela. Cada vez que tentava participar, suas palavras eram cortadas por alguma interrupção fingida ou um desvio abrupto do tema. Até uma jovem recém-casada, a quem Evelina havia aconselhado generosamente meses atrás, fingiu não tê-la ouvido quando lhe dirigiu a palavra. Ao final do jantar, retirou-se antes da sobremesa, alegando uma leve indisposição. Sua carruagem avançou na escuridão da noite como um refúgio em movimento, enquanto ela permanecia imóvel, com as mãos enluvadas apoiadas sobre o colo e os olhos fixos na janela embaçada. Sabia que não era o escândalo que a feria, mas a traição da indiferença. Enquanto isso, Silas também enfrentava suas próprias sombras. Um antigo oficial do exército, o capitão Oswald Clayon, havia regressado a Bath recentemente após anos de serviço no estrangeiro. Clayon era um homem de sorriso rápido, modos impecáveis e ambições bem dissimuladas. Haviam servido juntos brevemente nos primeiros meses da Guerra da Crimeia, e desde então Silas o recordava com um desconforto difícil de explicar, como se sempre escondesse algo por trás de sua gentileza. Em uma reunião casual no clube de cavalheiros, Silas o abordou com a intenção de cumprimentá-lo, mas não tardou em levar a conversa para o passado. Recordo que o senhor costumava recolher a correspondência do destacamento central, disse Silas, observando-o com atenção, especialmente a que se dirigia à Inglaterra. Ah, sim, respondeu Clayon, erguendo sua taça de brandy. Havia tantos oficiais que se empenhavam em escrever cartas de amor como se fossem poetas românticos, uma carga desnecessária para o exército. E o que fazia o senhor com essas cartas? Perguntou Silas com um tom mais baixo. Clayon sorriu, mas seus olhos perderam o brilho. Digamos que algumas não chegaram ao destino. Para o bem de certos nomes e reputações, foi suficiente. O sangue subiu ao rosto de Silas com força contida. Não precisava de mais confirmação. O homem que tinha diante de si era quem havia interceptado a carta que escreveu a Evelina antes de partir. Uma traição sutil, mas devastadora. O senhor sabia que essa carta era minha, disse Silas sem levantar a voz. E também sabia a quem ia dirigida, respondeu Clayon sem fingir inocência. Creia-me, fiz um favor a ambos. Silas se aproximou, e embora sua postura fosse firme, não houve ameaça em seu tom. Apenas verdade. Não precisa de seu perdão nem do meu, mas saiba que, por essa decisão, destruiu algo que não lhe pertencia, e agora vou repará-lo. Retirou-se sem esperar resposta, deixando o capitão Clayon com a taça erguida e a consciência tão turva quanto o brandy que girava em seu copo. Aquela noite, Silas regressou à pensão com passo decidido. Entrou em seu quarto, acendeu a lamparina e tirou a carta do fundo de sua maleta. A estendeu sobre a mesa como se cada dobra fosse um passo para a redenção. Sabia que não bastava entregá-la. Sabia que não podia desfazer o dano causado pela omissão, pela covardia, pelo tempo. Mas podia começar a dizer a verdade. Podia olhar Evelina nos olhos e pela primeira vez em anos falar sem medo. E enquanto o fogo da lamparina oscilava com suavidade, projetando sombras nas paredes, uma única ideia o sustentou. Ainda não era tarde demais. Porque há silêncios que podem ser quebrados e cartas que, embora cheguem tarde, ainda podem mudar o destino de um coração. A luz do entardecer filtrava-se com doçura entre os galhos do olmo centenário que dominava o jardim da casa Marchmont. As sombras se alongavam lentamente, como se o dia se recusasse a despedir-se do mundo, e no ar flutuava uma fragrância tênue de lavanda, musgo e terra úmida. As folhas, apenas agitadas pela brisa, sussurravam entre si com uma voz antiga que parecia guardar segredos de gerações passadas. Evelina caminhava com passos medidos entre os caminhos de cascalho branco,
Usava um xale de lã fina sobre os ombros e um chapéu de aba larga amarrado com uma fita cinza pérola sob o queixo. Seu vestido de linho azul pálido movia-se com graça a cada passo, apenas roçando a beira dos arbustos. Havia aceitado aquele passeio ao cair da tarde mais por cortesia do que por vontade, embora em seu interior soubesse que o impulso de aceitar havia nascido de outro lugar mais profundo. Silas a esperava junto ao roseiral antigo, aquele que havia sido plantado por sua mãe anos atrás, quando a propriedade ainda abrigava as risadas de outras épocas. Vestia com sobriedade, casaca escura, luvas de couro fino nas mãos e uma expressão contida que não conseguia disfarçar completamente o nervosismo que o habitava. Ambos caminharam em silêncio durante um trecho, ouvindo apenas o ranger do cascalho sob seus pés e o canto distante de um melro entre os arbustos. A familiaridade do jardim, o murmúrio da natureza e o peso do não dito envolviam a cena com uma tensão que se aderia a cada gesto. Este jardim não mudou, disse Silas em voz baixa, sem olhá-la diretamente. Poderia fechar os olhos e ainda saberia cada canto. Algumas coisas não se tocam, respondeu Evelina com uma leve inflexão na voz. Porque se forem mudadas, já não seriam o que foram. Silas parou junto a um banco de pedra coberto de líquens. Tirou com lentidão um envelope cuidadosamente dobrado de seu bolso interno e o segurou nas mãos como se pesasse mais do que seu tamanho sugeria. Demorei anos para reunir a coragem para fazer isso, disse com a voz apenas mais firme que um sussurro. Esta carta devia ter chegado à senhora muito antes, mas não chegou. A interceptaram e eu permiti que o silêncio fizesse seu trabalho. Evelina o olhou sem se mover. Seu rosto não mostrava surpresa, mas seus olhos haviam perdido a calma habitual. Silas, com um gesto que não tinha nada de arrogante e tudo de verdade, ajoelhou-se diante dela e estendeu o envelope com ambas as mãos. Não como um gesto romântico, mas como uma entrega, uma confissão sem palavras. Leia-a, pediu. Não por mim, por você. Ela o pegou com mãos firmes, mas ao roçar o papel, sentiu que algo se quebrava dentro de si. Sentou-se no banco e ele se afastou, dando-lhe as costas por respeito, por pudor ou por medo. Evelina abriu a carta com cuidado. A tinta estava levemente desbotada, mas a letra era clara. À medida que lia, sua respiração se tornou mais lenta. As palavras escritas naquela folha carregavam uma emoção tão pura, tão desesperada, que doía. Em cada linha, Silas falava do amor que não soube expressar, do medo que o venceu, da promessa de regresso que alguém impediu. Dizia que partia com o coração cheio e a certeza de que se não voltasse, ela saberia que foi seu pensamento constante. Falava de uma flor que ela lhe deu, de sua voz entre as sombras do jardim, de seu perfume, da forma como seus dedos roçavam a borda dos livros. Evelina não chorou de imediato. Terminou de ler a carta e a segurou nas mãos por alguns instantes. Depois fechou os olhos e as lágrimas começaram a deslizar uma após outra, sem soluços nem resistência. Era um choro silencioso, contido durante 17 anos. Silas, ao sentir o tremor no ar, virou-se lentamente, aproximou-se sem dizer palavra e parou em frente a ela. Evelina levantou a vista. Seus olhos estavam úmidos, seu rosto sereno, mas vulnerável. Não sei se posso perdoá-lo, disse com voz baixa. Não pelo que fez, mas pelo que não pudemos ser. Silas assentiu com humildade e, naquele momento, sem cálculo nem intenção, inclinou-se para ela. Seus lábios roçaram os de Evelina com uma delicadeza que não buscava posse, apenas redenção. Foi um beijo breve, trêmulo, mas carregado do que nunca havia sido dito. Ela não se afastou. Não, no início, só quando o toque terminou e ele ainda segurava seu rosto entre as mãos, Evelina se pôs de pé e recuou com lentidão. Não posso, murmurou. Não, agora. E se afastou entre os caminhos sem pressa, mas sem olhar para trás. Silas não a seguiu. Ficou ali sozinho, sentindo em seus lábios o eco de um amor que ainda ardia. Horas depois, a calma da casa se quebrou completamente. Anne, que havia passado a tarde em seu quarto lendo, começou a queixar-se de um mal-estar que foi crescendo rapidamente. Evelina subiu de imediato, alarmada pela febre repentina e o avermelhamento do rosto da menina. "Tragam água fria", ordenou a governanta.
e mantas limpas. A pequena tremia nos braços de sua tia, que tentava manter a compostura enquanto lhe falava com ternura. Resista, meu amor. Não é nada. Estou aqui. Mas os minutos passavam e a febre não cedia. O médico local não estava na cidade. Evelina pensou em quem poderia ajudá-la e, naquele instante, sem hesitar, pediu que selassem um cavalo. Vão buscar o coronel Harrington. Digam que é urgente. A noite caía com um silêncio estranho quando Silas chegou acompanhado pelo cocheiro. Entrou no quarto de Anne com expressão grave, mas sem agitação. Ajoelhou-se junto à cama e tomou o pulso da menina enquanto Evelina o observava de pé com os braços cruzados sobre o peito e o rosto pálido pela angústia. Silas deu instruções precisas, pediu panos frios, mandou preparar uma infusão com casca de salgueiro e permaneceu ali toda a noite sentado junto ao leito, murmurando palavras tranquilas, molhando a testa da pequena e cuidando dela como se fosse sua. Evelina não disse nada. Sentou-se do outro lado da cama e pela primeira vez em anos compartilharam um silêncio que não doía. Era o silêncio de duas almas que ainda se reconheciam, mesmo em meio ao medo. Na madrugada, quando Anne respirava com mais calma, Evelina se apoiou na janela aberta do quarto. Lá fora, o jardim começava a despontar em sombras azuladas, e então, como se o próprio tempo se detivesse para escutar, a campainha do velho roseiral soou com o vento. Evelina fechou os olhos. O eco daquele som não era o do passado, era o de uma possibilidade, uma que ela já não sabia se podia recusar. As nuvens cobriam o céu de Bath com uma densidade que parecia imóvel, como se o firmamento mesmo hesitasse entre liberar a tempestade ou contê-la um instante mais. A chuva, no entanto, não esperou por respostas. Caiu sem prelúdio, com força, repicando sobre os janelões da casa Marchmont, infiltrando-se nos beirais, encharcando os roseirais adormecidos e batendo nas lajes do pátio, como se quisesse arrastar consigo os silêncios acumulados entre seus muros. Anne dormia agitada entre os lençóis de linho, com a febre ainda latente em suas bochechas avermelhadas. Seu cabelo úmido grudava na testa, e seus pequenos lábios murmuravam palavras sem sentido. Junto a ela, sentado em uma cadeira de encosto alto, Silas mantinha uma compressa morna sobre seu peito com movimentos firmes, mas delicados. Seus olhos não se afastavam do rosto da menina, e sua expressão concentrada falava de um homem que havia conhecido a dor, mas não havia perdido a ternura. Evelina observava da porta entreaberta, sem se atrever a entrar completamente. O reflexo da lamparina projetava a silhueta de Silas sobre a parede, e essa imagem, a de um homem curvado com humildade junto a uma menina indefesa, a comoveu mais que qualquer gesto romântico. Ele não dizia nada, não a buscava com o olhar. Apenas estava ali presente, como se seu lugar tivesse sido sempre naquela casa, naquele quarto, junto àquela menina que não era sua, mas que tratava como se fosse. Evelina se apoiou na moldura da porta. Seu rosto estava cansado, mas sereno. A angústia pela saúde de sua sobrinha começava a ceder e em seu lugar brotava uma sensação estranha. Uma mistura de gratidão, nostalgia e medo. Silas notou sua presença sem necessidade de vê-la. Sua voz rompeu o silêncio com uma suavidade que parecia nascer do mesmo ritmo da chuva. Já não treme, disse. Acho que a febre começa a ceder. Evelina entrou lentamente e se aproximou da cama. Pôs uma mão sobre a testa de Anne e assentiu. Está mais tranquila, sussurrou. Durante uns minutos permaneceram em silêncio, um de cada lado do leito, unidos pelo respiro frágil da menina. Foi Evelina quem finalmente se endireitou e caminhou até a janela. Abriu ligeiramente a cortina, observando a chuva cair em diagonal sobre o jardim. A campainha do roseiral balançava ao vento como em uma dança silenciosa. Alguma vez sentiu que tudo o que foi seu já não lhe pertence? Perguntou ela sem se virar. Silas se levantou devagar, esticando as costas doloridas pela postura prolongada. Muitas vezes, respondeu com sinceridade, mas poucas com tanta clareza como desde que voltei a esta cidade. Evelina virou o rosto para ele e seus olhos brilhavam com uma emoção contida. Eu vivi 17 anos com o coração selado. Não o perdi, mas o prendi. Pensei que era o mais sensato, o mais digno. O amor a certa idade se converte em uma forma de escândalo. Silas se aproximou dela sem pressa. Não disse nada, apenas esperou. Mas esta noite, continuou Evelina com voz mais baixa, ao vê-lo cuidar de Anne,
Pensei que talvez o amor nem sempre exija ser nomeado. Às vezes basta saber que ainda existe. Silas parou a poucos passos dela. Podia sentir o perfume suave de sua pele, uma mistura de lavanda e jasmim seco como o rastro de um sonho de primavera. Não venho para mudar sua vida, Evelina, disse, olhando-a com uma ternura grave. Só quero viver o que nos resta juntos, sem promessas, sem planos, só com a verdade. Ela fechou os olhos, respirou profundamente e prendeu o ar como se temesse que ao soltá-lo tudo se desvaneceria. Quando voltou a abri-los, sua expressão havia mudado. Havia em seu olhar algo quebrado, mas também algo luminoso, como uma janela aberta depois de muitos invernos. Às vezes me assusta o que posso sentir, confessou. E a mim, respondeu ele, mas é um bom medo. Nos lembra que estamos vivos. Naquele momento, um trovão rasgou o céu, seguido por um relâmpago que iluminou por um segundo o quarto inteiro. Evelina recuou instintivamente. Silas estendeu a mão e roçou a sua. Não foi um gesto possessivo, mas uma âncora. Um ato silencioso de companhia. Não se disseram mais. Permaneceram um junto ao outro, olhando a tempestade da janela, sentindo que pela primeira vez em muito tempo compartilhavam algo mais que lembranças. Na manhã seguinte, a calma havia voltado. O céu se abria timidamente entre os telhados molhados e as flores do jardim mostravam suas pétalas banhadas pela chuva. Anne dormia com o rosto relaxado, respirando regularmente. Evelina lhe colocou uma manta mais leve e fechou a janela para evitar o ar úmido. Foi enquanto tomava o café da manhã na sala do jardim quando recebeu a notícia. Margaret, a donzela, chegou com o rosto preocupado e uma carta nas mãos. Minha lady, esta intimação chegou com o selo de Lady Bexley. Evelina deixou a xícara sobre o pires com lentidão. Intimação. Uma reunião de chá esta tarde em sua residência. Evelina abriu o envelope. O texto era impecável, como tudo o que saía das mãos de Lady Bexley. Mas bastaram umas linhas para entender o verdadeiro propósito daquele encontro. Não era uma cortesia social. Era uma emboscada disfarçada de chá. A notícia não a surpreendeu desde que começaram os rumores. Sabia que Lady Bexley não se contentaria em semear dúvidas. Queria presenciar a queda. Evelina dobrou a carta com cuidado. Seus dedos não tremiam. Seus lábios não hesitavam. Havia algo nela que se havia endurecido, como o ferro quando se esfria depois do fogo. Levantou-se da mesa e caminhou para o salão principal. Em frente ao grande espelho dourado, parou para se observar. Viu o reflexo de uma mulher que havia amado em silêncio, que havia sido julgada pelo que não disse, que havia sido abandonada por cartas que não chegaram e que ainda estava de pé. Diga ao cocheiro para preparar a carruagem, ordenou. Comparecerei. Margaret a olhou com um quê de temor. Tem certeza, minha lady? Tão certa como nunca antes em minha vida, respondeu Evelina. Enquanto subia aos seus aposentos para escolher seu vestido, uma frase se instalou em sua mente. Não como uma promessa, mas como uma certeza suave. Se o julgamento devia chegar, o enfrentaria com a cabeça erguida e o coração aberto. A residência de Lady Bexley, localizada na encosta norte de Bath, dominava a cidade como um monumento à respeitabilidade e à hipocrisia social. Construída em pedra clara, com colunas dóricas e janelões de molduras talhadas, era o ponto de encontro preferido pelas damas que entendiam o valor de uma reputação bem administrada. Em seus salões, servia-se o chá com precisão suíça e destruíam-se nomes com a sutileza de um perfume caro. Naquele quinta-feira à tarde, o céu estava limpo e a primavera começava a insinuar-se nos jardins. As magnólias da entrada soltavam suas primeiras flores como se quisessem vestir de gala o evento que estava por celebrar-se. Uma reunião privada entre seletas damas e cavalheiros da alta sociedade. Mas, na realidade, toda Bath sabia que se tratava de outra coisa. Um espetáculo cuidadosamente orquestrado por sua anfitriã. A exposição pública de uma mulher que havia ousado amar fora de tempo. Lady Evelina Marchmont chegou às 5 em ponto, sem escolta, sem donzela e sem pretextos. Usava um vestido de seda cor de marfim, de linhas retas e sem adornos, que contrastava com as rendas e brocados ostentosos das demais convidadas. Seu cabelo, recolhido em um coque baixo, estava adornado apenas por uma penteadeira antiga de nácar. Não precisava de mais.
A dignidade não exigia ornamento. Ao entrar, todos os rostos se voltaram para ela, alguns com curiosidade, outros com desprezo velado. Ninguém falou, mas o silêncio que se fez foi mais eloquente que qualquer murmúrio. Evelina avançou com passo firme, sem desviar o olhar, como quem conhece bem o terreno minado sobre o qual caminha. Lady Bexley a recebeu com um sorriso que não alcançava os olhos. Vestia uma roupa de veludo preto com renda bordô, mais apropriada para um velório do que para uma tarde de chá. Ofereceu-lhe uma xícara com movimentos perfeitamente ensaiados. Lady Marchmont, disse com voz melosa, que grata surpresa que tenha decidido nos honrar com sua presença. O convite era claro, respondeu Evelina, e sou uma mulher que cumpre sua palavra. As demais damas trocaram olhares rápidos. Algumas baixaram o olhar, outras ergueram as sobrancelhas. O salão, decorado com tapeçarias florais e retratos de antigos cavalheiros, tornou-se de repente cenário de uma tensão contida. As conversas continuaram, mas com um tom artificial, como se cada frase fosse cuidadosamente calculada para preparar o golpe seguinte. Uma jovem duquesa, demasiado bem penteada e demasiado mal instruída em prudência, comentou com voz cantarina. Notaram quão frequentemente as mulheres maduras descobrem novas emoções quando um cavalheiro misterioso aparece em suas vidas? É tão romântico. As risadas suaves que se seguiram foram como facas envoltas em seda. Evelina não reagiu. Continuou de pé com a xícara nas mãos sem beber. Seu rosto era uma máscara perfeita de serenidade, mas seus olhos estavam fixos em Lady Bexley, que já se preparava para o golpe final. Querida Evelina, disse a anfitriã com teatral simpatia, a senhora sempre foi um exemplo de compostura. Por isso tantas de nós nos sentimos confusas ao vê-la tão mudada. Será que o passar dos anos traz consigo certas urgências emocionais? Evelina deixou a xícara na mesinha mais próxima com absoluta calma. Seus lábios se entreabriram para responder, mas não chegou a dizer nada, porque naquele instante a porta principal se abriu com um golpe seco, interrompendo o murmúrio geral. Silas Harrington entrou no salão com passo firme. Vestia uma casaca de corte militar, simples, mas impecável, e no peito exibia uma condecoração discreta por seu serviço na Crimeia. Não usava bengala. Não precisava. Os olhares se viraram para ele como se a tempestade tivesse irrompido em plena primavera. Lady Bexley se pôs de pé, branca como o mármore, enquanto algumas damas tapavam a boca com os leques, surpresas pela audácia do gesto. Silas não cumprimentou ninguém. Caminhou direto para Evelina e parou a um passo dela. Sua voz, quando falou, foi clara e profunda. Não houve tremor, apenas verdade. Não vim para pedir desculpas, disse. Vim para dizer o que devia ter dito há anos. Lady Evelina Marchmont é a mulher mais íntegra, mais valente e mais generosa que conheci. E é minha intenção, se ela permitir, pedir sua mão com honra e respeito. A sala ficou imóvel. Não se ouviu um único suspiro, até a respiração parecia ter parado. As xícaras ficaram suspensas no ar, os leques imóveis no meio do gesto. Lady Bexley se adiantou com a compostura de uma rainha ferida. Pretende o senhor manchar o sobrenome de uma dama respeitável com uma proposta nascida do escândalo? Silas a olhou sem arrogância. Não há escândalo onde há verdade, e não se mancha o nome de quem soube viver com retidão, apesar do julgamento daqueles que nunca conheceram o amor. Um murmúrio percorreu o salão, desta vez não de zombaria, mas de surpresa. Um cavalheiro mais velho, com bengala de prata e uniforme de gala, levantou-se com lentidão e assentiu. Conheci o coronel Harrington na Crimeia, disse. Sua honra é inquestionável, e quem se atrever a duvidar dela, duvida também deste país. Uma dama de idade avançada, antiga amiga da mãe de Evelina, pôs-se de pé e acrescentou com voz trêmula. Eu vi como Lady Marchmont cuida de sua sobrinha, como sustenta sua casa e como caminha sem baixar o olhar. Se isso não é dignidade, não sei o que seja. A tensão começou a se quebrar. Alguns rostos endurecidos se suavizaram. Outras damas, ainda relutantes, olhavam para Evelina com uma mistura de respeito e desconcerto. Evelina não se moveu, apenas ergueu o olhar para Silas e, sem pronunciar palavra, colocou uma mão sobre seu braço. O gesto foi leve, mas carregado de uma força silenciosa. Era uma aceitação, não uma rendição, mas uma escolha consciente, serena,
madura. Silas lhe tomou a mão com delicadeza e a levou aos lábios sem pressa, sem dramatismo, um toque apenas. Mas naquele instante, o salão inteiro compreendeu que já não se tratava de um escândalo, mas de um ato de valentia. Lady Bexley, derrotada em seu próprio terreno, tentou recompor-se. Sorriu com dureza, mas já não havia público para seu teatro. Evelina se virou para ela pela última vez. Obrigada por sua hospitalidade, disse com elegância. Foi uma tarde inesquecível. E com Silas ao seu lado, saiu do salão sem olhar para trás, deixando para trás o perfume da lavanda e a certeza de que há momentos que quebram séculos de preconceito com apenas um gesto. Porque às vezes o amor não precisa de ruído, apenas de verdade e dignidade. A primavera chegou a Beth como um suspiro cálido depois de um longo inverno, não com alarde nem urgência, mas com aquela delicadeza que só se reserva aos começos verdadeiros. As magnólias abriram suas pétalas ao sol com pudor. Os cerejeiras estenderam seus braços floridos sobre os caminhos de cascalho. E no jardim da casa Marchmont, os narcisos emergiram do solo como um presente silencioso, tingindo de amarelo as bordas do caminho principal. Tudo parecia preparar-se para algo mais que uma estação nova. Parecia que a vida finalmente respirava em voz alta. O dia da cerimônia amanheceu nítido, sem névoa, sem vento, como se até o clima tivesse escolhido render-se à simplicidade do que estava por acontecer. Não houve carruagens alinhadas nem músicos na entrada, apenas alguns poucos rostos sinceros, amigos verdadeiros, os poucos que haviam permanecido quando o julgamento social tentou cercá-la. Ali estavam a Sra. Everly, com sua bengala de marfim, o Dr. Hammond, que havia tratado Anne em suas febres, e o Major Withers, aquele veterano silencioso que ainda usava as medalhas ao lado do peito com dignidade. A cerimônia foi celebrada na Orangerie, o jardim de inverno antigo restaurado, cheio de luz e de sombras suaves. Evelina desceu pelo corredor de pedra, coberta com um vestido de musselina branca, sem véu, sem bordados, sem coroa. Usava o cabelo solto, algo pouco comum para sua idade, mas que nela não se sentia impróprio, mais livre. Seus passos eram firmes. Não havia dúvida em seu andar, apenas verdade. Silas a esperava no outro extremo do corredor, com o coração apertado no peito e os dedos entrelaçados em frente a ele. Vestia sua casaca cinza pérola, a mesma que havia usado anos atrás em um ato oficial do exército, e um lenço escuro cuidadosamente amarrado. Seus olhos não se afastavam dela, e quando a viu parar em frente a ele, soube que pela primeira vez em muito tempo não era um homem marcado pela guerra, nem pelo remorso, nem pelas cartas quebradas. Era simplesmente um homem ao lado da mulher que havia esperado sem saber. Não houve sermões longos nem palavras carregadas, apenas um breve intercâmbio de votos pronunciados com a voz baixa, mas firme. O juiz de paz, comovido, os declarou unidos com um sorriso honesto e discreto, como se compreendesse que aquela união não precisava de bênçãos ruidosas. Bastava ter resistido. Anne lançou um pequeno ramalhete de narcisos ao ar, com uma risada que fez vibrar os cristais do jardim de inverno. A menina usava um vestido verde-água e os cabelos recolhidos com uma fita de renda branca. Segurava com orgulho o caderno onde havia escrito um poema para a ocasião, embora não o tenha lido. Disse que preferia guardar as palavras para quando eles já não estivessem nervosos. A celebração foi simples, com chá, bolos de limão e compotas caseiras servidas no terraço. As conversas fluíram sem tensão e, pela primeira vez em muito tempo, Evelina sentiu que podia rir, sem medir seus gestos, sem calcular a impressão que deixavam suas palavras, sem esperar que alguém a desqualificasse com um silêncio. À distância, além dos muros do jardim, Beth continuava murmurando. A cidade não perdoa com facilidade, e menos quando o amor bate às portas de uma mulher em idade de não ser amada. Mas algo começava a mudar. O que antes foi cochicho malicioso, agora se tornava relato curioso, e pouco a pouco sua história deixava de ser escândalo para se transformar em exemplo. Um amor que havia sobrevivido ao abandono, à omissão, ao que dirão, começava a semear respeito. Ao cair da tarde, Evelina se despojou do xale e cruzou o jardim descalça, segurando a saia com uma mão, enquanto com a outra segurava uma cesta de narcisos. O gramado,
úmido pelo orvalho vespertino, acariciava a planta de seus pés, e seu sorriso, leve, mas luminoso, parecia dialogar com o céu. Annie corria entre os canteiros, recolhendo flores que depois deixava cair com despreocupação, como se brincasse de deixar rastros de alegria. Silas, do limiar da casa, a observava não com ansiedade nem desejo, mas com uma ternura tão profunda que mal podia contê-la. O contorno de sua silhueta recortada contra a luz do interior dava a impressão de uma pintura antiga, o homem que contempla seu lar, não pelo que possui, mas pelo que significa. Ela girou um instante, o olhou de longe e levantou a mão com suavidade, sem falar. Ele respondeu com um gesto mínimo, uma inclinação apenas perceptível da cabeça, como se dissesse: aqui estou, sempre estive. E naquele instante, sem ruído, sem dramatismo, sem testemunhas, algo se selou entre eles. Algo que não tinha nome, nem cerimônia, nem testemunhas, mas era mais duradouro que o tempo e mais forte que o medo. O jardim inteiro parecia respirar com eles. As folhas dos carvalhos sussurravam entre si, os narcisos inclinavam suas corolas ao vento e o perfume da terra molhada subia como uma prece. Evelina fechou os olhos e pensou em tudo o que havia deixado para trás. Nas noites em que acreditou que sua vida já não ofereceria surpresas, nas vezes em que escutou, sem refutar, que o amor era assunto de juventude, e, no entanto, ali estava amando, sendo amada, não com fogos de artifício nem promessas etéreas, mas com a serenidade de quem conhece o preço do silêncio e o milagre de rompê-lo. Silas se aproximou quando o céu começava a se acender com tons rosados. Parou ao lado dela sem falar. Ela virou o rosto apenas e seus olhares se encontraram com aquela intimidade que já não precisa de palavras. Sabe o que pensei esta manhã? Disse ela com um meio sorriso. Diga-me que se alguém me tivesse dito há 17 anos que tudo doeria tanto e ainda assim valeria a pena, não o teria acreditado. Silas a olhou em silêncio, com os olhos cheios daquele amor que não precisa conquistar porque já se entregou. E, no entanto, aqui estamos, respondeu. Ela assentiu. Aqui estamos. O vento soprou forte por um momento, fazendo vibrar a campainha do velho roseiral. E naquele tilintar suave, Evelina acreditou ouvir um eco. O eco de todos os dias perdidos, os que doeram, os que calou, os que sobreviveu, mas também o eco daquele dia. O dia em que os narcisos floresceram. O dia em que finalmente a vida lhes disse: ainda há tempo. A luz do entardecer entrava com lentidão pelos janelões altos do salão principal, tingindo as cortinas de linho com um tom dourado, como se o sol se despedisse com delicadeza da casa Marchmont. Lá fora, os últimos dias do verão começavam a ceder seu lugar ao outono e o jardim, ainda cheio de flores, anunciava com seus tons mais quentes que o tempo, sem pressa, seguia seu curso. Evelina estava sentada em frente a uma escrivaninha antiga de madeira escura e superfície polida, onde descansavam uma vela acesa, um tinteiro de porcelana azul e um caderno de capas grossas encadernado. Segurava a pena com firmeza e escrevia com letra pausada, sem rasuras, como se cada palavra tivesse esperado anos para nascer com exatidão. Usava um vestido simples de musselina clara, sem espartilho, sem adornos. O cabelo, já salpicado de fios prateados, caía recolhido em uma trança baixa que descansava sobre seu ombro esquerdo. Seu rosto conservava a serenidade dos dias vividos com plenitude, mas em seus olhos havia uma sombra doce, uma nostalgia sem amargura. Do jardim, chegava-lhe o som tênue das vozes. Silas, sentado sob o carvalho mais antigo da propriedade, lia em voz alta para Annie, agora uma adolescente de olhar desperto e mãos curiosas. Ela o escutava com a cabeça recostada na coxa de um cão velho e fiel, que os acompanhava a várias estações. Às vezes riam, às vezes calavam, mas sempre permaneciam juntos. Evelina voltou ao papel. A pena deslizou com suavidade enquanto seu pensamento tomava forma. Nunca soube quanto tempo levava guardando palavras até que comecei a escrevê-las. Hoje, depois de tantos anos de amor amadurecido sob o sol e sob o silêncio, sinto que posso narrar nossa história sem medo, não para deixá-la para trás, mas para honrá-la. Não foi fácil perdê-lo, tampouco foi simples perdoá-lo,
Mas mais difícil ainda foi aceitar que durante tanto tempo vivi convencida de que minha oportunidade havia passado, que minha idade não era compatível com o desejo, que minhas emoções, se não eram jovens, não deviam ser expressas. O erro foi meu, embora o mundo o tivesse ditado. Silas regressou não como um herói nem como um amante, mas como um homem quebrado que ainda conservava em suas mãos a capacidade de me sustentar. O que começou como uma ferida aberta terminou por se converter em uma promessa cumprida. Uma promessa que não se disse com palavras, mas com atos. Hoje vejo em seu rosto não o homem que partiu, mas o que voltou, o que esteve presente em cada amanhecer, em cada doença, em cada silêncio compartilhado sob as árvores. Não somos a imagem perfeita dos contos românticos. Não há juventude nem beleza deslumbrante, mas há algo mais valioso: verdade, respeito e uma ternura que não se negocia. Evelina ergueu o olhar um instante. No jardim, Silas fechava o livro enquanto Anne recolhia algumas folhas secas caídas ao pé do carvalho. Ele lhe acariciava o cabelo como quem rega uma planta frágil. Ela ria com doçura. A cena era simples e, no entanto, sua beleza era inegável. Não pelo que mostrava, mas pelo que sugeria. Voltou ao diário. Durante anos fui um sussurro, uma sombra entre salões. Uma mulher respeitada, mas invisível. Hoje já não me oculto, já não espero a permissão de ninguém para sentir. E se alguém se atreve a julgar o amor de uma mulher que superou os 40, direi que existem formas de amar que só podem ser entendidas quando se viveu o suficiente para não temer. Nossa história, a de Silas e a minha, não foi escrita com tinta brilhante nem assinada em um altar lotado. Escreveu-se nas tardes de inverno compartilhando uma xícara de chá, nas caminhadas pelo jardim, enquanto Anne nos contava seus sonhos, nas noites em que ele segurava minha mão sem dizer nada, e era tudo. Já não preciso que o mundo me aplauda. Basta-me saber que ao menos uma mulher em algum canto deste país lerá estas palavras e entenderá que ainda há tempo, que enquanto o coração souber bater, o amor pode encontrá-la. Nunca fomos jovens quando nos encontramos, mas fomos verdadeiramente vivos quando nos reencontramos. Evelina deteve a pena. Leu a última frase em silêncio e sorriu com o olhar úmido. Fechou o caderno com cuidado, como se guardasse uma joia. Amarrou-o com uma fita simples de linho e o colocou sobre a prateleira junto ao retrato de sua mãe. Ali onde descansavam os objetos que falavam de sua linhagem, agora estava também sua verdade. Do jardim, a voz de Silas se elevou acima do vento que começava a soprar. Evelina, vem? Ela se pôs de pé sem pressa. Caminhou para a porta aberta que dava para o jardim. Parou um instante no limiar, olhando como as folhas dançavam sobre o gramado, como a luz dourada abraçava os contornos de seu esposo e de sua sobrinha, e soube que não havia sonho maior do que aquele que já vivia. Não respondeu, apenas caminhou para ele com a cabeça erguida, com os passos firmes e a certeza absoluta de que aquele amor, o seu, não foi um erro tardio, mas a plenitude que chega quando já não se espera nada. E assim, sob o céu que começava a se apagar, Evelina marchou ao encontro do único destino que verdadeiramente lhe pertencia, o de ter amado a seu tempo e sem permissão. 8 primaveras haviam passado desde o dia em que Evelina, envolta em um vestido cor de marfim e com uma coroa de flores silvestres nos cabelos, caminhou para Silas sob um arco de narcisos em flor. Desde então, a vida havia seguido seu curso com a cadência serena de quem já não teme os embates do tempo nem as opiniões alheias. A casa Marchmont continuava de pé, mas havia mudado. O jardim, outrora descuidado, agora era um mar de cores onde os narcisos davam lugar a lilazes, depois a peônias e mais tarde a crisântemos. Ali Anne, já uma jovenzinha de 14 anos, costumava ler sentada sob o mesmo carvalho onde Silas alguma vez lhe leu contos ao entardecer. Sua risada clara se misturava com o canto dos pássaros e a brisa suave que chegava dos campos. Era alta, magra, com os olhos serenos de Evelina e o temperamento curioso de sua mãe, a quem mal recordava. Evelina e Silas não tiveram mais filhos, mas nunca sentiram que lhes faltasse algo. Anne se tornou sua causa, sua companhia e seu legado. Criá-la foi uma forma de se reconciliar com tudo o que havia sido perdido e vê-la crescer. Uma prova silenciosa de que o amor, quando cultivado sem pressa, floresce sem necessidade de laços de sangue.
Silas, com seus cabelos já completamente grisalhos e o andar mais pausado, trabalhava com menos frequência na biblioteca municipal de Bath, mas cada vez que alguém citava seu nome o fazia com respeito. Aquele oficial que uma vez roubou sua carta foi desmascarado publicamente tempo atrás e sua reputação jamais se recuperou. A verdade, embora tardia, encontrou seu caminho sem escândalos, sem vinganças, apenas com a força tranquila dos fatos. Lady Bexley, por sua vez, pagou caro o preço de suas intrigas. À medida que os anos avançaram, seu círculo social se reduziu até se converter em uma sombra do que foi. As mesmas mulheres que antes murmuravam ao passar de Evelina começaram a admirá-la em silêncio. Algumas, inclusive, lhe pediram conselho quando a vida as obrigou a confrontar seus próprios preconceitos. Evelina não guardou rancor, mas nunca voltou ao seu velho lugar na sociedade. Havia construído um novo, menor, mais honesto e cheio de gente que realmente a queria. A cada tarde, Evelina escrevia em seu diário, agora não para narrar a dor do passado, mas para deixar constância dos dias simples. As cartas que recebia de Anne quando saía para estudar fora, os entardeceres compartilhados com Silas na varanda, os livros lidos juntos em voz baixa. A vida já não precisava de grandes gestos. Havia encontrado sua plenitude nas coisas pequenas. Uma vez por ano, na data de seu aniversário, Evelina colocava um único narciso no vaso da sala. Não era uma flor ostentosa, mas em sua delicadeza carregava toda a força do renascimento. Era o símbolo daquele amor que havia esperado uma vida para se realizar. Um amor que não se proclamou aos gritos, mas que se defendeu em silêncio, com dignidade, paciência e ternura. Aquela primavera, enquanto as campainhas da igreja próxima soavam ao longe, Silas estendeu a mão a Evelina sob o céu claro do jardim. Ela, com um sorriso sereno, apoiou sua cabeça em seu ombro. "Acha que fizemos o correto?" perguntou em voz baixa. Ele não respondeu em seguida. Observou os narcisos que se balançavam ao vento como se a natureza mesma lhes desse sua bênção. "Não sei se foi o correto, Evelina, mas foi o verdadeiro, e isso para mim sempre foi suficiente." Aí assim, em meio a uma tarde qualquer, compreenderam que não haviam desafiado o tempo, o haviam feito seu aliado, porque o amor que os uniu não foi o do impulso, nem o da urgência, mas o daqueles que escolheram esperar. E quando finalmente se encontraram, já não eram os mesmos, eram melhores. Foi então que Evelina fechou o diário pela última vez, deixando em suas páginas não só a história de um reencontro, mas a memória viva de que nunca é tarde para começar nem para amar. Há histórias que não precisam de estrondos para nos comover, apenas um olhar, uma carta esquecida, uma flor murcha que ainda guarda perfume. Esta foi a história de Evelina e Silas, um amor que não floresceu na juventude, mas que resistiu ao silêncio, ao orgulho e ao julgamento da sociedade para renascer com mais força quando tudo parecia perdido. Porque às vezes a vida nos ensina que não é tarde quando o coração ainda guarda esperança, que amar com maturidade também é um ato de valentia, e que o que está destinado a acontecer encontra seu caminho, mesmo que demore anos para chegar. Se esta história tocou seu coração, conte-me nos comentários o que mais te emocionou. E se você chegou até aqui, escreva a palavra Narciso. Assim, saberemos que você foi parte desta jornada até o final e ajudará a que mais pessoas descubram este canal cheio de relatos que nos acariciam a alma. Não se esqueça de que nos cartões estou deixando outras narrações que também o farão suspirar novamente. Histórias de reencontros, de redenção, de amores que desafiaram seu tempo. Obrigado por nos acompanhar. Que cada história que você escute aqui o lembre de que nunca é tarde para amar nem para recomeçar.